Projeto integrador, engenharia de produção. Kleber Fernando de Moura Paulo Araras, Fábio Luiz Balestrin Paulo Várzea Paulista, Fabrício Soares Furno Paulo Lambra, Gustavo Luiz Guarizo Paulo Amparo, Cassiane Esponchiado Paulo Várzea Paulista, Natália Teixeira Páscoa Paulo Várzea Paulista, Nicolas Gaspar Arnone Paulo Várzea Paulista, Mediadora, Ana Luzia Chaves Gomezá. Título do projeto: Indústria 4.0, um protótipo de intervenção em uma pequena empresa. Resumo: o objetivo desse estudo é apresentar reflexões sobre o novo modelo de indústria emergente, a chamada Indústria 4.0, que é resultado da quarta revolução industrial. Conhecer o caminho percorrido na evolução da cadeia produtiva até os dias atuais se faz necessário para compreender as transformações advindas social e economicamente. Desenvolveu-se aqui um fluxograma de uma automação de uma pequena empresa prestadora de serviços e produtora de alimentos e como funcionar a diminuição de custos, melhor planejamento de organização da mesma. Objetivo: conhecer e entender as mudanças tecnológicas, sociais e econômicas na humanidade, traçar o caminho da evolução industrial e seus benefícios, analisar as transformações industriais e sua velocidade de transformações, caracterizar e analisar a adequação da atual indústria 4.0 e suas necessidades diante da automação no mercado de trabalho. Fazer um projeto e entender as relações das disciplinas estudadas e a prática do profissional. Fundamentação teórica. Goldoni, 2012, diz que a Primeira Guerra Mundial testemunhou o uso maciço das novidades introduzidas pela Revolução Industrial, abrangendo o uso de tanques, submarinos, encouraçados, telégrafo, telefone e do avião. As inovações tecnológicas e o aumento da indústria bélica fizeram da guerra de 1914 a 18 uma guerra de material, tomada tanto nas trincheiras quanto nas linhas de produção das fábricas, nos laboratórios e nas universidades. É notadamente possível dizer que o conceito de globalização, principalmente globalização econômica, desenvolve-se enfaticamente a partir da Segunda Guerra Mundial, 1939, 45. Hobsbawm, 1995, diz que a economia mundial cresceu explosivamente. No início da década de 1950 e início da década de 1970, a produção mundial de manufatura quadruplicou e o comércio mundial de produtos manufaturados aumentou 10 vezes. A globalização é um termo construído nos anos 1980, que descreve o processo da consolidação da integração econômica e política internacional, delimitado pelo avanço nos sistemas de transporte e comunicação. Pena, 2019. E apesar de ser um conceito elaborado recentemente, segundo o autor, sua ocorrência é longeva. Alguns cientistas sociais datam seu início quando os europeus começaram a expansão marítima colonial, no final do século XV. Segundo Slack, 2015, a globalização foi definida pelo Fundo Monetário Internacional como a interdependência econômica mundial dos países mediante crescente volume e variedade de transações interfronteira de bens e serviços, livres de fluxos de capitais internacionais e difusão mais ampla e mais rápida da tecnologia. Aportes tecnológicos tais como o desenvolvimento da eletricidade, combustível, a produção em massa, resultantes do Taylorismo e do Fordismo, estimularam a geração de bens em grande escala e proporcional valor unitário. Conforme Zanerato e Rotondaro, 2016. A oferta de novos materiais e trabalho disseminou produtos de qualidade inferior para outras classes sociais. As autoras ainda lembram que o consumo mundial aumentou num ritmo sem precedentes por todo o século XX. Segundo Magalhães, et al., 2013, a necessidade de respostas cada vez mais rápidas às demandas de consumo levou as empresas a buscarem estruturas mais flexíveis, com habilidades ao novo cenário criado com a globalização econômica. Individualmente, para cada empresa atender ao mercado com seus próprios recursos, além de oneroso, a velocidade não atenderia às exigências. Portanto, surge aí o conceito de organização em rede ou cadeia de abastecimento, que é uma forma organizada de perceber todos os processos que geram valor ao cliente final, e isso independe de onde o produto seja executado, na própria empresa ou em alguma outra com a qual exista algum tipo de relacionamento. Para tanto, a organização em rede busca integrar os processos para obter a máxima eficiência e eficácia na gestão do produto.
desde a matéria-prima, suas fontes, até a entrega do produto acabado ao consumidor final, coordenando e controlando todas as atividades necessárias ao atendimento do mercado onde ela esteja inserida. É esse esforço, conforme Magalhães, et al., 2013, de coordenação e controle dos processos de negócio envolvidos na gestão de um produto que se chama Supply Chain Management, SCM. Considerando a densa teia que representa a cadeia de suprimentos, torna-se necessário buscar ferramentas que possam gerenciar seus processos de ponta a ponta. Segundo o sítio da FIA, Fundação Instituto de Administração, 2018, a SCM pesquisa meios para serem aplicados na gestão de operações. Sua complexidade necessita usar a tecnologia para idealizar a gestão de operações interligadas e de natureza distintas. Assim, a tecnologia da informação, TI, é uma aliada. Com o uso de seus recursos é possível integrar canais diferentes de distribuição e marketing, consolidando a sequência de operações logísticas. A SCM integra as diversas fases que compõem a supply chain. A supply chain representa um conjunto de métodos, conceitos e formas de conduzir operações e o fluxo de mercadorias, desde o produtor até o consumidor final. Assim, segundo a FIA, 2018, suas atividades partem, necessariamente, da indústria de transformação. É na atividade industrial que o cerne das operações é encontrado. Seus agentes são distribuidores, transportadores e atacadistas. Cada um tem um papel estratégico e de igual importância. Esse tipo de conceito é chamado de quarta revolução industrial, ou indústria 4.0, segundo Viali, 2016, onde se transforma o modo como os bens são produzidos e como se relacionam com o consumidor. Esse conceito é muito recente e surgiu em 2011 num documento da GTAI, Agência do Governo Alemão para o Comércio e Investimento, quando desenharam um plano de estratégias tecnológicas para o país. Na indústria 4.0, a consonância entre os meios físicos de produção e a tecnologia da informação comanda, tornando-se um novo modelo reconhecido pela integração e pelo controle da produção a partir de sensores e equipamentos conectados em rede, tornando praticável o uso da inteligência artificial. Problema: a metodologia a ser utilizada nesse projeto será revisão de literatura envolvendo o uso de argumentação lógica, pesquisa bibliográfica a respeito dos conceitos relacionados com a temática. Essa pesquisa se caracteriza como uma pesquisa qualitativa. Ela foi escolhida para a elaboração desse estudo por ofertar uma possibilidade de um maior nível de detalhamento ao descrever as inter-relações entre as forças competitivas e os recursos estratégicos das microempresas. Assim, crê-se que a realidade pode ser descrita por conta de um entendimento sistêmico de relações entre as variáveis, proporcionando uma validade maior da pesquisa e da realidade que encontram-se esse segmento econômico. Segundo Neves, 1996, uma pesquisa qualitativa costuma ser direcionada ao longo de seu desenvolvimento. Seu interesse é amplo e parte de uma perspectiva diferenciada, fazendo parte a obtenção de dados descritivos mediante o contato direto e interativo do pesquisador com a situação. Objeto de estudo. A pesquisa qualitativa difere quanto ao método, à forma e aos objetivos. Segundo Godoy, 1995, a diversidade que existe entre os trabalhos qualitativos enumera um conjunto de características essenciais que são capazes de identificar uma pesquisa com as seguintes particularidades: ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento fundamental, caráter descritivo, significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida como preocupação do investigador, enfoque indutivo. Será utilizado nesse projeto pesquisa em livros de administração, teses de mestrado, artigos e pesquisas publicados em internet e revistas de grande circulação, sítios do governo e órgãos que possam contribuir no processo com informações relevantes para informações e dados pertinentes com o estudo do tema. Intervenção segundo o sítio da FIA, Fundação Instituto de Administração, 2019. Design Thinking é uma metodologia utilizada para a criação de novos produtos, serviços, processos ou para a resolução de problemas. É preciso planejar antes de executar. Esse método valoriza a criatividade, a experimentação e a empatia para achar respostas inovadoras. O processo valoriza a multidisciplinaridade, pois todos os envolvidos devem se reunir no desenvolvimento do produto ou serviço. A partir daí, é preciso seguir as etapas ilustradas na figura 1,
Abaixo. O grupo seguiu essa metodologia por ser mais tranquilo de se pensar num roteiro para desenvolver esse projeto, absorvendo os aprendizados adquiridos ao longo da formação. Essa é uma maneira mais estruturada de se pensar no assunto proposto para o projeto integrador. Assim, estudando, pesquisando, tendo ideias, o caminho foi nos levando para pensar na própria formação individual de cada componente, tanto quanto nas necessidades para se adequar às mudanças que vêm ocorrendo de maneira muito rápida e permanente. Figura 1. Processo de design thinking: empatizar, definir, idealizar, prototipar, testar, implementar, entender, explorar, materializar. Conclusão: desde o surgimento, no início do século XXI, a quarta revolução industrial, ou a chamada Indústria 4.0, tem impactado profundamente a gestão de negócios e as relações trabalhistas. A partir do surgimento de novas tecnologias no mercado de trabalho, a literatura aponta a necessidade de instituições de ensino alinharem seus currículos às novas demandas, sendo efetiva na formação e capacitação do novo perfil dos profissionais que são desejados nessa nova era. Nesse sentido, essa pesquisa procurou conhecer esse novo tipo de empresa e qual o perfil do novo consumidor, e uma forma de otimizar o serviço de produção de um tipo de empresa, buscando automação em processos que podem gerar um custo-benefício muito maior a longo prazo e organizar, planejar e dirigir os negócios de maneira mais eficiente e eficaz. Souza e Gasparetto, 2018, dizem que apesar das novas tecnologias digitais assegurar benefícios às empresas com o aumento da competitividade, que vem com a otimização de recursos e redução de custos, essa indústria 4.0 aplica desafios aos profissionais. Isso porque, conforme Frey e Osborne, 2013, o trabalho humano possui vantagem com relação às máquinas, principalmente em atividades que precisam de uma percepção mais complexa. Assim, a continuidade desse estudo é necessária, e mesmo a automação e otimização citadas precisam de aprimoração e estudos para conseguir atender às demandas dessa nova indústria. O Brasil precisa ser mais competitivo em setores de negócios em geral, e para isso, é necessário um desenvolvimento mais efetivo de profissionais capacitados principalmente por estudos. Para tanto, é preciso um maior aprofundamento nesse estudo, para a continuidade do entendimento desse novo modelo industrial emergente e das qualificações profissionais necessárias. O planejamento e a organização primorosa dentro de uma empresa, sejam do porte que for, traz grandes possibilidades de um negócio prosperar, pois deve otimizar o trabalho e facilitá-lo para todos. Isso é muito importante, pois é o ganha-ganha, onde a parceria existe entre as empresas, fornecedores, etc., que faz com que a quarta revolução prospere e abra caminho para as novas que virão.